O caminhão já estava carregado e pronto para partir. Entre os animais rejeitados naquele leilão, havia um cavalo cinza, magro e marcado por anos de trabalho pesado. Ninguém perguntou seu nome. Ninguém quis conhecer sua história. Para os compradores, ele não tinha pedigree, não tinha juventude e não possuía qualquer valor. Dentro de pouco tempo, aquele cavalo seria levado para o abate e desapareceria, sem que ninguém soubesse que ele havia existido. Foi então que Harry DeLayer chegou ao local. O leilão já havia terminado e os melhores cavalos tinham sido vendidos. Harry procurava um animal barato e tranquilo para ensinar crianças a montar. Quando passou pelo caminhão, seus olhos encontraram os daquele cavalo cinza. Havia cansaço em seu corpo, mas seu olhar permanecia calmo. Harry decidiu interromper aquela viagem. Com apenas $80, comprou o animal e lhe deu uma segunda chance. Naquele momento ele acreditava ter salvado apenas um cavalo de trabalho. Não fazia ideia de que acabava de encontrar um futuro campeão. O cavalo recebeu o nome de Snowman e durante algum tempo viveu sem chamar atenção. Era tão paciente que crianças conseguiam montá-lo com segurança. Parecia que sua história terminaria ali, levando uma vida simples e tranquila, até que Harry resolveu vendê-lo para um fazendeiro. Pouco tempo depois, Snowman desapareceu da nova propriedade. Ele atravessou o caminho de volta, saltou as cercas que tentavam detê-lo e retornou para Harry. O cavalo foi devolvido, mas escapou novamente. Snowman não estava apenas voltando para casa. Sem perceber, estava revelando o talento que mudaria completamente seu destino. Aquele animal que ninguém quis comprar conseguia saltar obstáculos impressionantes. E menos de 2 anos depois de quase ser enviado para a morte, Snowman entraria nas maiores arenas dos Estados Unidos, derrotaria cavalos que valiam fortunas e faria milhares de pessoas se levantarem para aplaudi-lo. Mas como um cavalo de arado, sem linhagem conhecida e comprado por apenas $80, conseguiu se tornar um dos maiores campeões de sua época? E o que Harry enxergou naquele olhar que todos os outros ignoraram? Antes de descobrir, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Toda semana, você encontrará novas histórias sobre os animais mais extraordinários do mundo rural. Esta é a história de Snowman. O cavalo que foi rejeitado por todos voltou para o homem que salvou sua vida e provou que algumas lendas só precisam de uma oportunidade para nascer. A história começou em fevereiro de 1956. Harry DeLayer era um imigrante holandês que vivia nos Estados Unidos e trabalhava como instrutor de equitação em uma escola para meninas, em Long Island, Nova York. Harry conhecia cavalos desde criança. Ele havia crescido em uma fazenda na Holanda e aprendido a montar ainda muito jovem. Depois de enfrentar os tempos difíceis da Segunda Guerra Mundial, mudou-se com a família para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Naquela época, Harry não era um homem rico. Como instrutor, precisava encontrar cavalos baratos, tranquilos e seguros para seus alunos iniciantes. Foi por esse motivo que decidiu viajar até um leilão de animais em New Holland, na Pensilvânia. Entretanto, Harry chegou atrasado. Quando entrou no local, o leilão praticamente havia terminado. Os melhores cavalos já tinham sido vendidos. Restavam apenas alguns animais rejeitados, colocados em um caminhão que seguiria para uma fábrica de alimentos para animais. Foi nesse momento que Harry avistou um grande cavalo cinza. Snowman não se parecia com um campeão. Seu corpo carregava sinais de anos puxando arados e trabalhando em uma fazenda. Ele não possuía a aparência elegante dos cavalos de competição. Era pesado, desconhecido e já tinha aproximadamente 8 anos, uma idade considerada avançada para começar uma carreira no salto. Contudo, havia alguma coisa diferente em seus olhos. Enquanto outros enxergavam um animal sem futuro, Harry percebeu calma e confiança. Ele precisava de um cavalo seguro para as crianças e acreditou que aquele animal poderia cumprir essa função. Após uma pequena negociação, pagou $80 e retirou o cavalo do caminhão. Snowman deixou de ser um animal condenado e ganhou uma nova oportunidade. Quando chegou à propriedade da família de Layer,
Estava nevando. A pelagem cinza do cavalo ficou coberta por pequenos flocos brancos. A filha de Harry observou aquela cena e achou que ele parecia um boneco de neve. Assim nasceu o nome Snowman. Nos primeiros meses, o cavalo cumpriu exatamente a função para a qual havia sido comprado. Era tão tranquilo que crianças sem experiência conseguiam montá-lo. Snowman parecia paciente, obediente e cuidadoso com seus pequenos cavaleiros. Nada indicava que dentro daquele corpo pesado existia um atleta extraordinário. Depois de algum tempo, Harry acreditou que poderia vendê-lo. Snowman era um excelente animal para iniciantes, mas sua aparência não sugeria que pudesse avançar nas competições. Um fazendeiro vizinho demonstrou interesse e o negócio foi realizado. Harry pensou que a história dos dois havia terminado, mas Snowman tinha outros planos. Pouco tempo depois de chegar à nova propriedade, ele escapou. Para retornar à casa de Harry, precisou ultrapassar cercas que deveriam mantê-lo preso. Quando Harry encontrou Snowman novamente em sua propriedade, ficou surpreso, mas imaginou que aquilo tivesse acontecido por acaso. O cavalo foi devolvido. Algum tempo depois, Snowman escapou novamente e retornou para Harry. A cena voltou a se repetir. Aquelas cercas não representavam um obstáculo para ele. A princípio, Harry enxergou apenas a ligação do cavalo com sua antiga casa. Depois começou a compreender o que estava acontecendo. Snowman não estava simplesmente atravessando uma passagem aberta. Ele estava saltando cercas altas para voltar. O cavalo de trabalho possuía um talento natural para o salto. Harry decidiu recomprá-lo e iniciar um treinamento completamente diferente. Em vez de continuar sendo apenas um cavalo para crianças, Snowman receberia a oportunidade de competir. O desafio era enorme. Os principais cavalos de salto eram animais valorizados, com boa linhagem, corpos atléticos e anos de preparação. Snowman era um ex-cavalo de arado, comprado na porta de uma fábrica por um preço extremamente baixo. Quando chegava às competições, muitas pessoas olhavam para ele com desconfiança. Sua aparência era simples. Ele não tinha a elegância que o público esperava encontrar em um campeão. Ao lado dos melhores cavalos, parecia estar no lugar errado. Mas tudo mudava quando Snowman começava a saltar. Ele possuía força, equilíbrio e uma capacidade impressionante de calcular os obstáculos. As mesmas pernas que durante anos caminharam pela terra puxando equipamentos pesados, agora lançavam seu corpo sobre as barreiras. Harry também precisou aprender a confiar naquele talento. A conexão construída entre os dois tornou-se uma das maiores forças da dupla. Snowman parecia compreender o que seu treinador esperava. Harry, por sua vez, sabia reconhecer os limites e as capacidades do cavalo. A cada competição, Snowman surpreendia mais pessoas. Em pouco tempo, o cavalo barato começou a derrotar animais que valiam milhares de dólares. A história se espalhou e o público passou a acompanhar suas apresentações. Todos queriam ver o antigo cavalo de trabalho que desafiava os favoritos. Em 1958, apenas 2 anos depois de ser retirado daquele caminhão, Snowman alcançou o auge. Ele se destacou no National Horse Show, realizado no famoso Madison Square Garden, em Nova York, e recebeu importantes títulos do salto americano. Snowman foi reconhecido como cavalo do ano nos Estados Unidos. No ano seguinte, continuou vencendo e demonstrando que seu sucesso não havia acontecido por sorte. A história do cavalo de $80 conquistou o país. Snowman não impressionava apenas por saltar. Fora das competições, continuava sendo o mesmo animal calmo que carregava crianças. Em certa ocasião, participou de uma atividade conduzido por uma criança e, no mesmo dia, venceu uma importante prova de salto. Essa combinação parecia impossível. Dentro da arena, Snowman era um atleta poderoso. Fora dela era dócil, paciente e confiável. Crianças brincavam ao seu redor, subiam em suas costas e demonstravam carinho. Ele nunca precisou se tornar agressivo ou difícil para competir em alto nível. A imprensa percebeu que existia ali uma história maior do que o esporte. Snowman apareceu em revistas, jornais e programas de televisão.
O cavalo ganhou seu próprio fã-clube e passou a ser reconhecido por pessoas que nunca haviam acompanhado uma competição equestre. Em uma participação na televisão, o famoso apresentador Johnny Carson chegou a subir em suas costas. Snowman permanecia tranquilo diante das câmeras, das luzes e do público. Naquela mesma noite, ainda foi capaz de competir e vencer. O cavalo rejeitado havia se transformado em celebridade. Entretanto, a parte mais emocionante de sua história não está apenas nos troféus. Snowman representava a importância de uma segunda oportunidade. Se Harry tivesse chegado alguns minutos depois, o caminhão provavelmente já teria partido. Se tivesse avaliado apenas a idade, a aparência ou a falta de pedigree, Snowman teria sido ignorado como todos os outros. Harry enxergou valor antes de existir qualquer prova. Snowman também retribuiu essa confiança. Quando foi vendido, poderia ter permanecido na nova propriedade, mas decidiu saltar as cercas e retornar. Foi justamente essa atitude que revelou o talento que mudaria sua vida. Os dois precisavam se encontrar. Harry precisava de um cavalo barato. Snowman precisava de alguém disposto a olhar além de sua aparência. Dessa combinação nasceu uma das histórias mais improváveis do mundo equestre. Depois de uma carreira extraordinária, Snowman se aposentou e permaneceu com a família de Lair. Não foi novamente vendido nem abandonado quando deixou de competir. Viveu seus últimos anos na propriedade da família que havia lhe dado uma nova vida. Em 1974, a trajetória de Snowman chegou ao fim. Porém, sua história continuou sendo contada em livros, reportagens e documentários. Em 1992, ele foi incluído no Hall da Fama do Salto dos Estados Unidos. A homenagem confirmou aquilo que Harry havia percebido décadas antes. Snowman não era um cavalo sem valor. Era uma lenda que apenas aguardava uma oportunidade para ser descoberta. A história de Snowman nos ensina que a aparência revela muito, pouco sobre aquilo que alguém pode se tornar. Um animal rejeitado derrotou campeões. Um cavalo de arado entrou nas maiores arenas do país. Um investimento de $80 se transformou em uma das parcerias mais famosas da história equestre. Snowman não sabia quanto valia, quanto custavam seus adversários ou quantas pessoas duvidavam dele. Ele apenas confiou no homem que o salvou e fez aquilo que havia descoberto que sabia fazer: saltar. Primeiro, saltou as cercas para voltar para casa. Depois, saltou os obstáculos que o separavam da vitória. Por fim, saltou todas as limitações que o mundo havia colocado sobre ele. Se essa história tocou você, deixe seu like e conte nos comentários. Você acredita que Harry salvou Snowman? Ou que Snowman também transformou a vida de Harry? Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar outras histórias impressionantes do mundo rural. Porque algumas vezes, aquilo que o mundo rejeita só precisa de uma oportunidade para mostrar seu verdadeiro valor.